Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um Manhã no Divã. O tema hoje, mais uma vez, é a homossexualidade, a homoafetividade. Para você que é homoafetivo, ou tem familiar que é homoafetivo, comecemos a pensar como é que ele se sente quando ele se identifica como homoafetivo. Por que é uma percepção, é uma identificação e não uma mudança? O título poderia ser assim: me tornei homossexual e agora? Poderia ser esse o título, só que isso não é verdade. Ninguém se torna homossexual. Porque se ele se torna, significaria dizer que é uma escolha. Bom dia, Rosângela. Primeira e atenta, né? Muito obrigado pela audiência, querida. Hoje a palestra é 18h30, né? Aproveitando aí para comentar sobre a palestra, hoje eu vou fazer uma palestra na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas sobre o suicídio. Será às 18h30. Bom dia, Bárbara, minha filha. Beijo aí, viu? Compartilha para nós aí, Rosângela, Bárbara. Bom dia, meu amigo Jorginho, cantor fantástico, né? Dono de uma voz maravilhosa, um grande cantor e compositor. Já tá com CD novo, né? Jorginho Jorge Moura, né? Que eu carinhosamente chamo de Jorginho, né? Mas é Jorge Moura o nome certo. Jorge mora em Mimoso do Sul, cidade sul do estado aqui, é de uma família de músicos. Bom dia, minha filha. Deus te abençoe, Bárbara. Marli, bom dia. Bom dia, Maria de Fátima Lopes. Diga aí a cidade, pessoal. Marli de Guarapari, a Rosângela também. A Bárbara de Cariacica. A Natália Moreno. Bom dia, Natália. Patrícia Guilherme de Sá. Bom dia. Todo mundo aí de volta. Bom dia, Marli. Bom dia, Érica Ribeiro. Compartilha para nós aí. Olha só, gente. Eu estava dizendo que eu estava pensando que eu divulgo muito pouco o meu site. Todos esses vídeos, eles estão no meu site. Tem mais, aqueles que você não conseguiu ver ao vivo, aloisiosilva.com.br. E lá no site vai ter duas partes, o Aloísio Espírita e o Aloísio Psicanalista. Se você clicar do lado espírita, você vai ver palestras espíritas. Se você clicar do lado psicanalista, você vai ver esses vídeos do Manhã no Divã, tá? Então, quando você quiser ver outros, vá lá no site, né? aloisiosilva.com.br e lá você vai poder escolher. Lá tem tudo sobre mim, consultório, livros, e tem as palestras espíritas e palestras no campo da psicanálise. Então, como eu havia dizendo, por Guilherme Velho, meu grande amigo, escritor Guilherme Velho, como é que está o livro, cara? Lembro que batemos um papo sobre esse assunto, muita paz para você também, Guilherme. Estive lá, né, Guilherme, com o nosso amigo comum, o Tadeu, lá em Denver, no Colorado. A Natália Moreno está dizendo, sou de Conceição do Muqui, Espírito Santo. Eu tive em Conceição do Muqui uma vez, com um amigo que tinha uma pousada em Conceição do Muqui, né? Obrigado pela audiência, Natália. Divulga aí, compartilha, entra no nosso site, no site aloisiosilva.com.br, para você ver outros vídeos ligados ao Manhã no Divã. Então, gente, veja bem, o homossexual, ele não vira, ele não se torna, ele é. Porque se ele virasse, eu virei homossexual, meu sobrinho virou homossexual, minha sobrinha se tornou lésbica. Se fosse assim, é como se ela estivesse escolhendo, entendeu? Ela escolheu ser lésbica. Ela podia ser hétero, mas ela escolheu e aí ela virou lésbica. Como alguém que trabalha no banco, por exemplo, eu fui bancário 12 anos. E aí virei professor. Por quê? Eu achei interessante, melhor ser professor do que ser bancário. Então eu escolhi ser professor. Não é assim que acontece com o homossexual. Ele não escolhe. E aí é só para a gente entender, uma das coisas que as pessoas gostam é que, sendo eu hétero, por que eu falo da homossexualidade? Porque é um caso muito recorrente no meu consultório. A dificuldade do homoafetivo de lidar com essa descoberta.
né? Então, quando você que é hétero, começou a sua atividade sexual, você escolheu ser hétero? Josenildo Correia Lima. Bom dia, Josenildo. Diga para minha cidade aí, compartilha. Então, você escolheu ser hétero, você que está me assistindo aí, que é heterossexual. Se você não escolheu ser hétero, por que o homossexual escolhe? Então não é uma escolha, não é escolha sexual, é orientação sexual. Né? Ele traz o ser já nasce homoafetivo. Por isso que como ele não se torna gay, também ele não deixa de ser gay. Então não existe o ex-gay como tentam mostrar. Tinha até um personagem no Zorra Total que o rapaz dizia, eu sou um ex-gay, brincando, né? E aí ele fazia, que no fundo ele era gay ainda, né? Ele tentava não ser. Então não existe o ex-gay, porque não existe. Porque como ele não vira gay, Pedro Rocha, bom dia, ele não deixa de ser gay, porque ele nunca se tornou, ele é. É claro que é o momento em que ele percebe que é. Né? Na adolescência, ele vai tentar se enquadrar dentro do mundo hétero. Então muitas vezes vai namorar com a garota, e aí naquele namoro ele já percebe o desinteresse pela menina. E aí ele começa a se interessar por um menino, ele se apaixona pelo menino, e aí ele se percebe homossexual. A moça tenta namorar com o rapaz, mas em dado momento ela percebe que a amizade que ela tem por uma outra garota, Maria Souza, bom dia, compartilha para nós, Maria. A amizade que ela tem pela colega, na verdade, é um pouco mais que amizade. Ela vai percebendo que ela sente alguma coisa, que ela sente um afeto. Então ela percebe que ela é homoafetiva. O que é homoafetivo? É a pessoa que sente afeto pela pessoa do mesmo sexo. Não é só faz sexo, ela sente afeto. Ou seja, ela se apaixona, ela quer casar, ela quer ter uma família, ela quer estar junto, ela quer conversar. Né? Homossexual fica parecendo que só quer transar. Nem o hétero transa toda hora, então é tudo igual. Assim, no fundo, o comportamento do hétero e do homem é igual. Então aqui no consultório, quando eu estou atendendo, os homossexuais que eu atendo, eles trazem a mesma demanda. Aqueles que já passaram pela primeira fase de se aceitar, eles trazem a mesma demanda, ciúme do companheiro, ou então a companheira que traiu, ou insegurança, baixa autoestima, a mesma coisa. Né? Então quando a gente tenta separar, quando a gente tenta discriminar, nós cometemos um equívoco muito grande. Então eu vou até pedir a vocês que participem aí, que perguntem, que acrescentem alguma coisa que vocês acharem, né? Porque esse é um assunto que a gente precisa conversar. Bom dia, Alex. Então é preciso conversar. Alex Costa Almeida, um colega psicanalista. Então é importante a gente conversar sobre esse assunto. Quer dizer, a pessoa se percebe homoafetiva. Ela percebe que ela sente afeto por uma pessoa do mesmo sexo. Como é que ela vai fazer? O primeiro ponto é lidar com a discriminação social. Infelizmente, Eliane Vieira, infelizmente, porque nos dias de hoje não era para ter isso mais. Bom dia, Eliane. Diga para minha cidade onde você está. Meu amigo Breno Cabral, obrigado pela contribuição. Breno é um grande estudioso. Meu colega é psicanalista também. Breno também é psicanalista. Alexa, o tema hoje é: eu percebi que sou homoafetivo, sou homossexual. O que eu vou fazer? Esse é o tema. Então, o que fazer quando você se percebe homossexual? Ou quando você percebe que um familiar seu é homoafetivo? O que fazer? Então, primeira coisa, se ele é um seu familiar, se aproxima dele, acolha ele, para ele saber que tem com quem ele pode contar. Porque a primeira coisa que ele vai perceber é a hostilidade das pessoas, é a decepção das pessoas. Nós temos mania de querer que as pessoas sejam como nós. Então, a primeira coisa que vai perceber é isso. E essa dificuldade em se expressar socialmente
vai gerar uma dificuldade de autoaceitação. A Eliane de Guarapari, bom dia, Eliane. Vai dificultar a autoaceitação. E a autoaceitação por quê? Porque a dificuldade de lidar com a rejeição. Então, o primeiro sentimento, bom dia, minha amiga Ivana de Nova York. O primeiro sentimento que o homoafetivo vai experimentar é a rejeição. E, pessoal, você que está me ouvindo aí, não tem coisa mais dolorosa do que a rejeição. É uma coisa terrível. Se a gente lembrar as vezes que a gente foi rejeitado, a gente teria mais cuidado no trato com o outro. Então, o medo de ser rejeitado faz com que a pessoa não se aceite. Mesmo, eu vou ler aqui os comentários do Alex, né, dizendo que a questão dele fala, né, o sujeito se torna distônico, o olhar dele, né, ele nega a própria situação. Depois tem o Breno, que diz assim, mesmo me aceitando, ainda tenho receio de certa rejeição ou aversão de outras pessoas. Como posso melhorar isso? Então o Breno é homoafetivo, e aí é que é legal, Breno, porque aí a gente vai dialogar para que as outras pessoas percebam como que é. E você pode até nos ajudar, Breno, falando como é que foi o processo. Então o Breno está dizendo, o Breno hoje ele é homoafetivo, ele se aceita, mas ele tem dificuldade em lidar com a rejeição das outras pessoas. E mais do que isso, gente, lidar com a rejeição, não estou dizendo que é o caso do Breno, mas lidar com a rejeição de pessoas que nós amamos, de pessoas que são pilares da nossa vida. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, os avós. Nós estamos falando, gente, da nossa base, do nosso porto seguro, que é a família. Então, se a família começa a rejeitar, imagina como que é complicado. Então, a família vai criar a nossa imagem. A maioria de nós, quando não nos conhecemos, não temos uma autoimagem. Nós temos uma socioimagem. Ou seja, aquela imagem que foi impregnada em nosso psiquismo pelos nossos familiares, né? A princesa do papai, o príncipe da mamãe, né? O macho do papai. Então, quando essa pessoa que nos criou a imagem nega, ela complica a gente. Breno diz assim, alguns amigos próximos me aceitaram muito antes dos meus familiares mais próximos, o pai e a mãe. Entenderam como é que é complicado? Então, há uma dificuldade da família de aceitar o filho homoafetivo. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada contra o homossexual, só não quero que meu filho seja. Como se ele pudesse escolher, como se o filho pudesse escolher. Quer dizer, pode ser do outro, não o meu, né? Então, essa dificuldade, essa rejeição das pessoas mais próximas, isso provoca uma dor imensa no homoafetivo. Uma dor que ele não precisaria carregar se não fosse pela ignorância da família. Ignorância ou problema mesmo psíquico, né? Problema neurose, problema consigo mesmo. Então, existe uma teoria para essa rejeição, né? Que eu não vou chamar de homofobia, seria muito forte, mas que na verdade, homofobia, mas existe uma teoria para isso. É que na relação entre pais e filhos, existe um processo chamado proibição do incesto. A proibição do incesto é a base da civilização. É uma das bases da civilização. Então, que ocorre? O pai, ele sabendo que é proibido o incesto, quando ele vai abraçar a filha, quando ele vai desejar a filha, ele cria uma barreira de que ele não pode sentir o desejo que ele sente pelas outras mulheres.
Então, dessa maneira, ele se controla, ele se vigia. O abraço dele é da cintura para cima. Ele não permite, por exemplo, que o órgão genital se aproxime do órgão genital da filha. Então, ele tem um princípio de proteção. A mesma coisa é a mãe com o filho, né? Ela tem todo um cuidado para não alimentar o desejo pelo filho. É o complexo de Édipo, que é primitivo. Nós temos de um lado o complexo de Édipo, a paixão do filho pela mãe, da filha pelo pai, e do outro lado a gente tem a proibição do incesto, para coibir o Édipo, para castrar o Édipo. Então o grande elemento de castração do Édipo é a proibição do incesto, ok? Então o pai e a mãe, eles vão se proteger disso, evitando. Agora, como aí a família tradicional, ela não está preparada, por exemplo, para lidar com o incesto homoafetivo. Então o pai, quando ele abraça o filho, ele abraça integral, não há riscos. Ele beija, enfim, ele está seguro. A mãe, quando abraça a filha, ela abraça integral, não tem risco. Então, quando o pai percebe que o filho é homoafetivo, a sensação que ele tem, isso vale também para os homoafetivos entender, a sensação que o pai tem é que ele foi traído. E ele começa a perceber se ele não teve desejo pelo filho, já que o filho se interessa por homem. Então, será que ele não teve desejo pelo filho? Essa possibilidade do desejo gera uma culpa que provoca no pai um pavor. Tanto que com relação aos gays, a maior dificuldade é o pai aceitar. E com relação às lésbicas, a maior dificuldade é a mãe aceitar. Isso não é por acaso. Então há um pavor interno, inconsciente, de que a pessoa foi enganada. Poxa, não me falou, e se eu desejei? E aí esse conflito acaba sendo externado na não aceitação do filho ou da filha. Então, quando um pai, uma mãe não aceita o filho, o conflito não é do homossexual, é dos pais. É do pai, é da mãe. Eles é que estão em conflitos. Tanto que quando um pai, uma mãe me procura para tratar o filho que é homossexual, eu digo, você precisa de tratamento. Você precisa se analisar. Porque o conflito é seu. O seu filho só quer ser feliz. A sua filha só quer ser feliz. Ela quer arranjar uma namorada, naturalmente como qualquer pessoa no mundo, montar com ela uma família. Ele quer ter um namorado, montar com ele uma família, e ele quer ser feliz. O conflito é seu. O conflito é do pai e da mãe, não é do filho. Porque traz no psiquismo esse desespero da possibilidade de ter sentido desejo. E, portanto, ter deixado de cumprir o papel da proibição do incesto. Muito cuidado com teorias estapafúrdias de que o homossexual é assim porque é filho de uma mãe dominadora e ele quis ficar igual à mãe. Isso é uma teoria ultrapassada, uma teoria estapafúrdia que atribuíram equivocadamente a Freud. E que numa das cartas de Freud, Lacan faz uma análise dizendo que é uma teoria do que ele chama de Snart, né? É um grupo de psicanalistas homofóbicos que tentam usar o Freud como fundamento para a teoria homofóbica, que é a teoria de tratamento do homossexual, que é proibido por lei. Porque o homossexual ele não é doente. Não é uma doença. Então, o primeiro a abolir a ideia da homossexualidade como doença foram dois psiquiatras que tiveram protestos dos homoafetivos